Olá, estamos ao vivo. Seja bem-vindo a mais um podcast 4K2. Podcast de hoje fala sobre como conciliar prazer e tranquilidade financeira sendo professor de escola pública. Difícil isso, né, pessoal? Mas a nossa convidada de hoje, professora Lauren Cunha, vai nos contar como ela consegue, como é que ela se esforça, como é que ela vem trabalhando para conseguir esse desafio para todos nós, né, pessoal? Seja bem-vinda, professora Cristina Marques Ferreira. Grande prazer, professora. Vamos fixar aqui o tema do dia, pessoal. Fixando o tema do dia. Já vi que a professora Lauren está aqui conosco já. Deixa eu só fixar o tema do dia. Fixando o tema do dia, como conciliar prazer e tranquilidade financeira sendo professor de escola pública. Desafio para a professora Lauren. Eu quero ver como é que ela vai explicar isso para a gente, pessoal. Professor brasileiro que é tão desvalorizado, né, gente? Trabalha demais para chegar no final do mês e pagar suas contas. A professora Lauren vai trazer aqui uma alternativa, pessoal, para que você que é professor, professora de escola pública, até mesmo de escola particular, não satisfeito com a vida que leva, como é que a gente pode dar uma virada? Como é que a gente pode dar uma guinada nisso, né, gente? Vamos lá, vamos convidar a professora Lauren, acenando aqui para todos que chegam, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Deixa eu chamar a professora Lauren Cunha para começar. Professora Lauren, professora de História, principalmente nas escolas públicas, vai bater um papo com a gente, como sempre, para lá de especial. Professora Lauren Cunha, que prazer, professora. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite desse professor que vos fala. Com muito prazer. Tudo bem, professora? Novamente. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar outra vez aqui com você, Alexandre. Nossa, a outra live, pessoal, foi muito bacana, gente. Se vocês não assistiram, uma live que eu fiz na semana, não me lembro qual foi a semana, professora. Semana de março, acho que foi a primeira semana de março, quinta-feira. 1, 3, 4, dia 4 de março, fizemos uma live muito legal, gente, foi muito legal. Perfeito. Aí hoje eu resolvi chamar a professora Lauren de novo, ela veio da outra vez como aluna do projeto 4K2, conversamos sobre as expectativas dela com relação ao projeto. Ela estava começando, agora já está terminando as aulas. Hoje não, hoje eu estou chamando a professora Lauren para conversar conosco sobre a sua experiência dentro e fora de sala de aula, dentro e fora de sala de aulas de escola pública e particular. A professora se demonstrou apaixonada pela sala de aula. No outro bate-papo, na outra live, eu falei, professora, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto especificamente, né? E a professora Lauren está aqui hoje para conversar com a gente sobre isso. Para quem não te conhece, professora, primeiro eu queria que você se apresentasse e depois eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente dar um encaminhamento para o nosso bate-papo. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu sou Lauren, professora de História, sou de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Terra boa. É uma cidade de quase 500 mil habitantes, então tem um porte bom, né? Eu sou professora já há 34 anos, né? Esse ano fazem 34 anos de magistério. Comecei com escola particular, ainda fazendo faculdade, né? Tive a alegria, né? Porque é uma alegria, né? Consegui emprego ainda fazendo faculdade numa escola particular aqui de muita projeção, né? E eu enfrentei o desafio. E logo em seguida, 2 anos depois, na década de 90, em 90, depois em 92, eu entrei para o serviço público. Quer dizer, eu me formei em 87 e logo o primeiro concurso, os 2 primeiros concursos públicos que participei, eu consegui ingressar, graças a Deus. Então, a minha história profissional, ela perpassa esses 2 ambientes, né? O espaço público e também as escolas particulares. Sempre foi assim, a escola pública com muita variável, vamos dizer assim, né? Bastante variável, porque eu tanto comecei distante da minha cidade, quer dizer, fui para a área mais de interior, porque era assim que se começava no estado, né?
como depois consegui hoje eu trabalho numa escola pública estadual que é considerada aqui das melhores, vamos dizer assim, que é o Liceu de Humanidades de Campos, que sobrevive, né, ao caos. E o municipal, eu também digo que eu sou rodada. Eu brinco isso. Eu peguei áreas mais difíceis, áreas complicadas. Hoje estou estou numa escola próxima à minha casa, que tem desafios não só sociais, mas também de inclusão, sem a mínima estrutura para tal. E de escolas particulares também, né? Eu percorri bastante espaço e cessei as escolas particulares por decisão, né, do volume. Eu digo que eu trabalhava demais da conta, né? 22 turmas. Nossa. E era como diz assim, osso. Nossa, osso duro de roer. Nossa, eu brinco, enquanto professora de história, que era osso de dinossauro. Muito bom. Professora, então, experiência com escolas particulares, escolas estaduais, escolas municipais. E também, ou seja, universidade. Transitou... Também universidade. O último, eu saí em 2017. Eu estava na Cândido Mendes. Foi minha última ruptura para ficar só no público e nas aulas particulares. Nossa! E alguma experiência com universidade pública, professora? Só particular? Não. Só particular. Nossa, que experiência, né? Transitando por várias salas de aulas para vários públicos diferentes, né? Quando você transita em uma escola particular, é diferente de transitar numa escola pública, né, gente? E mesmo nas escolas particulares há diferença, né? E nas públicas também. Né? Porque se você fala, por exemplo, do liceu, ele, pela própria localização dele, pela tradição, é uma escola com mais de 100 anos, o Liceu de Humanidades, então ele tem um histórico aqui, né? Falar em liceu é falar em respeito, vamos dizer, mesmo com todas as desgraças da escola pública, né? Então o liceu é uma coisa, é um universo. Trabalhar em outras escolas aqui, mesmo estaduais, já é outra história. Outra história, né? Professora, para a gente começar, primeiro vamos tocar nesse aviãozinho aí, à direita, na parte inferior. Gente, vamos aumentar esse público nessa live. A professora Lauren, nossa, vocês vão conhecer um pouquinho da forma dela pensar, de enxergar a educação, muito bacana. Eu vou tocar aqui, vou fazer a minha parte. Olha, eu vou convidar todo mundo. A professora Kelly eu não vi, estou chamando ela. Professor Dani Selhelp em matemática não está aqui. Rafa, meu filho também não. Não pode. Professor William. Professor Esther não está aqui, não. Professora Patrícia. Chamando a Elite 4K2 aqui em massa. A Elite 4K2 não é convidada, é convocada aqui pelo professor Alexandre. Ó. Eu estou com a alegria de ter aqui colega de trabalho, Isabel, alunos queridos meus aqui. Eu vi, melhor professora do mundo. Eu vi isso aí, ó, já li, ó, melhor professora do mundo. Isso é professora... generosidade. Convidei a professora Cristina, que já está aqui. Perdão, professora. Pronto, ó, fiz a minha parte. Mais de 20 pessoas. Eu vi aqui, ó, quem falou aqui, melhor... Aqui, ó. Sem dúvida, a melhor professora, Lucas com K. Professora diferenciada, entende o aluno, ajuda de todas as formas. GPC. Olha isso. Gabriel e Lucas. É o Gabriel. Tem mais aqui, olha. Mas quem? Professora Natália chegou. Eu vi mais alguma coisa de melhor professora do mundo também. Passou por aqui. Muito bom, gente. Professora, isso é a melhor coisa do mundo, né? É o melhor retorno, é a melhor recompensa. Quando os alunos elogiam, né, é a melhor coisa. Né? Estão ali no seu... Eles poderiam estar lá vendo a sua série, jogando o seu game, digitando lá nas redes sociais, estão aqui assistindo a professora Lauren. Com esse carinho. Que prestígio, professora, que prestígio. Parabéns. Eu digo assim, eu falo muito isso, né? Eu acho que assim, um dos grandes presentes que realmente Deus me deu na vida é a possibilidade de estar convivendo com essa gente, que eu falo que são três. Existe a raça humana e eu brinco que existe a raça chamada aluno. Nossa! E conviver com eles eu acho uma bênção. Eu adoro também. Eu tenho 34 anos de experiência enquanto professor particular, juntinho. A cada dia a gente aprende, né? A cada novo aluno é uma nova história. Que a gente traça junto com os alunos. É muito prazeroso. Eu também sou apaixonado por isso, né? Muito apaixonado.
Professora, explica para mim por que tanta paixão pelas salas de aula, nas escolas particulares e públicas. Por que tanta paixão? O que te faz, o que faz o seu coração bater forte assim quando você entra numa sala de aula, professora? Eu acho que não há nada mais apaixonante do que esse universo coletivo. O contato com eles, a troca com eles, eu acho que até o humor que eles possuem, porque eles são, né, muito bem-humorados, mesmo aquele autênticos. Mesmo aquele que para acordar de manhã, né, tem que expulsar da cama a família, mas eles são, eu acho, inclusive, assim, não, eu tenho certeza, eles me dão muita expectativa de futuro, eles me dão muita esperança de futuro. Eu acredito muito nessa geração que está não só recente, né? Mas eu até digo para eles, eu fui de uma formação em que alguns assuntos não eram nem tocados. Era uma história, inclusive eu não tinha nem projetado ser professora de história, né? Porque o que eu vi como história não é o que eu nunca me identifiquei. Eu só fui fazer essa escolha quando eu estava fazendo pré-vestibular. E eles não, né? Eles têm uma outra... Até a questão, né, que hoje fala da autoridade do professor. Eles hoje não temem o professor, né? Porque na minha época não se fazia bagunça porque se tinha medo do professor. Não existe isso, né? Não tem mais isso. Hoje a sua autoridade tem que ser, a cada entrada em sala de aula, conquistada. E entendo que são dois espaços muito diferentes. Eu até digo que em 2015 eu fechei meu papel social, porque eu acho que cada profissão, ela desempenha um papel social. E especificamente de educação, por mais que todas as demais sejam de grande importância, claro, né, não estou desconsiderando isso, mas a do professor, a educação é o que fundamenta uma sociedade, né? É aquilo que vai dar, inclusive, marcas, características, um perfil, um estado de consciência, uma percepção. Então, assim, eu cumpri meu papel enquanto professora de coletivo em 2015. A partir de 2015, eu fiz a opção de atender esses alunos de escola particular, especificamente no individual, né? Que é essa ação particular mesmo. Sobre aulas particulares. Aulas particulares. Aí eu retomei isso que fez parte do meu passado. E decidi permanecer na escola pública, porque eu, assim... Eu não consigo compreender como que, em pleno terceiro milênio, em pleno século XXI, a nossa sociedade ainda não compreendeu a urgência da escola pública. Porque a gente está, né, na quinta revolução industrial, como alguns autores falam. Então, você fala de inteligência artificial, você fala de automação. Uma sociedade com esse padrão, para ela alcançar, manter e se qualificar e render frutos, ela precisa qualificar a mão de obra dela, e não apenas aqueles que têm acesso à escola particular. Porque esses irão dispor de recursos, mas irão precisar dessa massa, que também pode escolher fazer faculdade, que também pode escolher fazer universidade. Mas mesmo aqueles que não queiram fazer uma universidade, eles precisam estar preparados mentalmente, né, de ter essa madureza intelectual, de ter capacidade de interpretar, associar, decodificar. Então, a escola pública... eu até acredito, professor, que nós avançamos muito, apesar de toda a crise da escola pública, porque quando eu era estudante, quem frequentava a escola pública era a classe média. Eu estudei em escola pública até a quinta série, e era muito boa, o ensino era muito bom. Essa escola que eu falei com você, né, com todos aqui, que é o Liceu de Humanidade de Campos, a maior parte dos profissionais que hoje têm formação, terceiro grau, médico, engenheiro, que seja, uma grande maioria estudou no Liceu de Humanidade de Campos. Então, a gente teve que mudança qualitativa. A gente teve uma mudança que foi aumentar a presença de pessoas
financeiramente com as suas dificuldades. A população mais carente materialmente, ela adentrou a escola pública. Isso é matemática, isso é dado estatístico, isso é realidade. Então, você tem um avanço. Só que, ao mesmo tempo que você tem uma parcela maior por necessidade também da sociedade, né? Pessoas alfabetizadas, aí puxaram a escola pública para baixo. Né? Deixaram padrões de investimentos, tirou muita coisa, porque quer que saiba ler, mas não pode ir muito além disso. Então, assim, a escola, para mim, é um espaço que me vibra a alma. Numa coisa porque assim... porque você, deixa eu entender, você dentro de uma sala de aula de escola pública, você sente que você está cumprindo um papel mais do que professora, né? Você está contribuindo para a formação de jovens que vislumbram um futuro melhor. Seria isso, professora? Assim, é uma visão além da coisa só de você entregar aquela matéria, aquela disciplina que você... Sim, né? eu entendo. Enquanto estive nas escolas particulares, eu também acredito que eu cumpro um papel social. Né? E tenho até muita assim, tranquilidade de dizer que cada espaço fomenta um padrão de discussão, né? Fomenta um padrão de reflexão. E eu até, durante o meu percurso, eu tirei o verbo espírito crítico para espírito reflexivo. E aí eu acho que esse aluno de escola particular que tem acesso a uma série de recursos, ele precisa ter uma visão social, ele precisa ter uma postura reflexiva, ele precisa construir uma visão coerente, que ele pode e deve buscar a sua ascensão econômica, mas que a estabilidade dele depende, para se alcançar um padrão melhor de país, que outras pessoas tenham acesso. Então, assim, papel social, eu sempre busquei cumprir essa minha visão de passar o conteúdo, mas realmente tentar ir mais além, né, no que eu podia fazer, tanto na particular quanto na pública, porque o que eu preciso provocar no espaço público era diferente do que eu preciso provocar no espaço privado. É a mesma professora, mas como falo com você como professor, eu me dirijo de uma maneira e as minhas provocações vão de uma ordem. Se eu estou na particular, eu preciso fazer esse aluno também repensar a posição dele. Né? Então, assim, eu acho que o papel do professor é efetivamente sensibilização. Para mim, esse é um ponto forte. É preciso sensibilizar esse aluno, é preciso que ele conquiste e busque até mais maturidade emocional. É preciso que o conhecimento, ainda mais nessa geração, ele acessa com facilidade hoje na internet. Né? Qualquer informação chega muito rápido. Sim. Chega muito rápida, né? Sim. Agora, ele precisa ter habilidade para pensar aquilo, para refletir aquilo, para usar aquilo de forma coerente. Só que o meu aluno da escola pública, ele está ainda proibido de acesso a esses recursos. Isso é fato. Ou seja, não consegue ter o mesmo acesso, consequentemente não consegue a mesma maturidade por falta do acesso, por falta de recursos para conseguir acessar da mesma forma que o aluno da escola particular acessa. Sim. Então, isso limita gravemente. Né? Falando agora da nossa pandemia mesmo, quando você olha hoje esse aluno da escola particular e da pública, eu já tenho tido mães de escola particular me procurando, dizendo, professora, eu estou preocupada, Lauren, porque eles estão já indo para o 2º ano de pandemia e eu estou preocupada com o futuro, vai comprometer demais. E aí tenta acessar aulas particulares, disciplinas variadas para dar esse suporte, porque agora mesmo está fechando ciclos escolares. Sim. Agora, o da pública é cruel. Não tem como. É cruel. As municipais, a situação é mais grave ainda. Porque o acesso que as pessoas imaginam, todo mundo hoje tem acesso, não tem professor.
Não tem. Não tem. Eles não têm acesso, eles não sabem mexer no básico que um aluno de escola particular. Então, assim, o espaço público, ele é um espaço que não é gratuito, eu falo isso para eles, não é gratuito. Também o pai e a mãe daquela criança ou do adolescente que se encontra na escola pública, ele também paga. Só Eles que estão pagando. claro, Sim. é. Através dos impostos, etc. Ainda mais o Brasil, né? Que tem um peso tributário enorme sobre os produtos. Então, todo mundo paga. Então, não é gratuito, né? E o que eu ainda me assusta, eu não tenho outro verbo a não ser dizer isso, o quanto a nossa elite não entendeu ainda que para que ela avance produtivamente, ela precisa qualificar a sociedade. Sim. Se você tem uma clínica, você é excepcional médico, você precisa de uma infraestrutura que vai desde a pessoa da recepção, a secretário, que seja. Se você fala de grandes centros, essa pessoa, se ela souber mais de um idioma, essa clínica avança mais ainda. Se você tem um hotel, você precisa de um atendente que, se ele fala mais de um idioma, melhor para o hotel. Mas aí a gente fica olhando, né, professora, a visão do empresário, com certeza é essa, né? Eu quero uma equipe cada vez mais qualificada. Eu, inclusive, quando tinha as minhas empresas de tecnologia, eu ficava muito surpreso, porque quando eu fazia uma seleção, principalmente para técnicos de laboratório, ou técnicos de rua, de informática, né? Professora, vinha gente muito gabaritada para um salário que não fazia jus. Eu não conseguia, eu não me sentia bem em pagar um salário para um profissional de tamanho tão gabaritado, pela falta de emprego. Mas a mão de obra, tirando os mais experientes, era muito mal qualificada. Sim. Então, eu, enquanto empresário, vivi uma crise em o desemprego provocando, trazendo gerentes de banco, assim, gerentes de bancos vinham querendo uma vaga de técnico de informática 1. Era aquele que ganhava o mínimo dentro da minha empresa. E os técnicos mesmos, nas idades que eu vinha buscando, não tinha experiência, assim, infelizmente, não tinham acesso às informações básicas, assim, perguntas básicas eles não sabiam. E aí eu me pergunto, sempre me perguntei isso, nós empresários, né, claro que nós queremos uma mão de obra compatível com o que a gente está pagando, mas com uma qualidade interessante. Sim. Mas as nossas autoridades não. Né? Infelizmente, quem tem o poder nas mãos não entende a importância da educação de uma sociedade. Né? Eu acho que, não sei, professora, você é professora de história aí, tem muito mais gabarito para poder opinar, mas me parece que há um receio das autoridades em dar educação ao povo, porque a maturidade do povo pode se... Pensando com a cabeça deles, tá, professora? Porque a maturidade do povo pode se voltar contra eles. E isso não tem o menor sentido. Porque se você é um gestor, é uma autoridade, e você vê o povo educado, o povo com condições de buscar novas oportunidades, esse povo vai movimentar a economia. Esse povo vai conseguir gerar melhores... Os empregos vão ser mais bem gabaritados. Os empregadores vão ter mais prazer de ter gente gabaritada. Mas isso não acontece, né, professor? Infelizmente, a gente vê as escolas públicas se deteriorando, as universidades públicas se deteriorando. Né? E assim, como você disse, sustentadas pelo povo. O povo sustenta, só que o dinheiro não chega. As verbas que tinham que chegar não chegam para essas escolas, para essas universidades. Então, hoje mesmo, eu estava conversando com uma aluna, né, que ela quer fazer medicina, e ela falou assim, professor, não sei se eu vou para uma universidade particular, ela tem condições de pagar, porque um curso de medicina é muito caro, ou para uma universidade pública, e pediu a minha opinião. E assim, professor, eu não tive coragem de dizer para ela o seguinte, não, vai para uma universidade pública, né, uma UFRJ da vida, porque ela vai te dar condições de você ir para o mercado de trabalho e ser competitiva no mercado de trabalho.
né? Então, infelizmente, fica cada vez mais difícil você lutar contra um sistema dentro de uma universidade ou de uma escola em que você, diretor da escola, não tem poder sobre. Você fica submetido a um sistema, né? É muito Sim. complicado. Aí você já parte para as escolas particulares, onde os donos têm poder sobre aquilo. Eles fazem a gestão do jeito que eles acham melhor. E eles têm os recursos que são pagos pelos alunos. E eles usam os recursos. A minha esperança é que use os recursos da melhor maneira possível. Isso não acontece na pública, por quê? Porque esse sentimento, né, que existe em nos países mais desenvolvidos, de que o dinheiro é do povo. Então, o político em países desenvolvidos, os políticos, vereadores, deputados, eles não andam, não tem motorista, eles andam de transporte público, porque eles prezam o dinheiro da população, né? Infelizmente, o nosso sistema não é assim. Então, hoje, voltando à pergunta que eu fiz para a professora Lauren, por que ela tem tanta paixão pela sala de aula, é muito complicado um professor falar assim, poxa, eu quero continuar a minha carreira dentro de uma sala de aula de escola pública, porque eu sou apaixonado por isso, estou muito satisfeito com o que eu estou vendo. Porque é massacrado, assim, é um profissional que está sendo cada vez mais desvalorizado e cada vez mais pressionado pelas autoridades, pelos seus chefes, pelos seus coordenadores, pelos pais dos alunos, infelizmente, pelos alunos, e ele se sente perdido, ele se sente só, né, professora? Não sei se esse sentimento que eu tenho, eu não tenho vivência dentro de sala de aula, se está correto, professora. Queria considerar duas coisas antes de ver até isso. Eu acho assim, existe uma postura do Estado? Existe. As autoridades têm esse controle do investimento no espaço público? Sim. Mas eu não vejo que seja só isso. Eu acho que as grandes empresas, as poderosas empresas, apesar delas terem esses objetivos maiores de ganhar, eu tenho uma teoria que eu acho que é fruto do nosso sistema escravista de mais de 300 anos, né? Eu vejo o brasileiro, a elite brasileira, de um modo geral, estou falando genericamente, óbvio, né? Não estou falando de todos, né? É uma visão genérica, vamos dizer assim. Os brasileiros, a elite brasileira, ela não quer só capital. Ela não quer só enriquecer. Ela quer o poder. O poder de só ela entrar no avião. O poder de só ela ter isso. O poder disso. Eu acho que a herança nossa do sistema escravista, que a gente tem dificuldade de reconhecer, né? A gente tem dificuldade de ver as nossas mazelas. O brasileiro, ele não tem nem memória. Eu digo que estrategicamente o Estado, e isso em qualquer tempo, não trabalhou com memória, trabalhou com esquecimento. E aí, o que eu percebo da elite é que ela tem o prazer de só ela dispor de coisas. Olha, aqui no Brasil aumentou o número de bilionários em plena pandemia. Eu vi essa notícia hoje. E aí você escuta de pessoas que se a pessoa quiser, ela vence. Quem vence esse fosso social é exceção. Porque uma das mais graves heranças da pobreza é uma falta de vigor, é um embotamento. É assustador determinadas perguntas dos alunos, a dificuldade dele. E vou dizer uma coisa, às vezes o topo é tão travado como a base. Tá? Travado em que sentido, professor? Travado na amplitude de percepção, na leitura social, na associação, na compreensão. Eu digo, aí eu falo mesmo, a trajetória mostra isso. Os dois extremos são desafiadores. Estou falando também de forma geral. Eu conheço alunos financeiramente top e que têm abertura intelectual, percepção social. Não é caridade, não. Eu não estou falando de caridade, estou falando de percepção social. Sim. Então, os extremos são desafiadores. Numa escola X que eu trabalhei, professor, eu falo isso para meus alunos. Eu falando sobre fim de escravidão,
eu fiz a seguinte pergunta para eles: quando findou legalmente a escravidão, quem ganhou? A resposta unânime: os escravos. Eu pensei, mas só? Falei. Uma menina, eu falei, professora, acho que eu entendi. Todo mundo, né? Porque o comerciante ganhou, porque o cara, deixando de ser escravo, vai receber. Eu fiz justo. E o próprio agricultor, que é dono daquela fazenda, o trabalhador dele vai render mais, porque está recebendo. Perfeito. Aí eu fiz assim, vamos fazer então agora uma comparação. Vamos pegar essa ideia e vamos levar para a escola pública. Vamos pensar assim, se a escola pública se qualificar, quem ganha? Ué, o aluno de escola pública. Eu falei, Senhor da glória. Aí eu fui a mesma menina falou assim, professora, eu acho Todos que eu ganham. entendi o que você quer falar. Todos ganham, né? Porque as pessoas vão estar mais preparadas para trabalhar. Eu falei, sim, perfeito. Um aluno, não, como diz, não falou de má fé, falou dentro do que ele entende. Mas, Laura, olha só, se investir na escola pública, quem vai querer ser empregada doméstica? Ai, Então, eu acho que é preciso fazer esse avanço, essa percepção de que ninguém empobrece porque o outro se qualifica socialmente. sim, sim. Então, eu vejo que existe um Estado, sim, mas para subir essas lideranças políticas, elas são respaldadas por grandes empresários. Sim. E hoje, até a nova percepção mundial, né, não se fala mesmo mais de Estado que comanda, fala realmente dessas grandes empresas que no mundo formam aí, né, as suas grandes potências e elas vão fazendo a jogada. Então, assim, é desafiador permanecer na escola pública? É. Mas talvez o que me alimente permanecer nelas é acreditar que o professor, ele crê nisso, né? Ele crê que a sementinha que ele lança, que ele não sabe o que vai dar, porque ele não sabe, né? Mas que vai movimentar alguém. E alguém vai poder, né? Eu já trabalhei em escola pública no noturno, que eu me deparo hoje com os alunos que fizeram faculdade. Noturno, de uma área próxima a campus. Eu acho que o professor, ele é, de primeira ordem, um idealista. Sim. E, lamentavelmente, essa imagem do professor, eu não acho que é apenas na escola pública, não, sabe, professor? Eu acho que a sociedade brasileira, ela está desconsiderando essa função, talvez pelo próprio acesso às informações, então eles pensam que isso é suficiente, né? Vídeo que nós estamos passando hoje, né? Onde as pessoas estão se sentindo aptas, inclusive, a dar parecer de que não tem competência porque não é um cientista. Mas, na minha opinião, é. Então, Sim. mas assim, eu falo muito isso para meus alunos. Pode parecer que está pior, mas eu digo que nós estamos na fase do esgoto subindo. Enquanto as coisas estavam apenas por debaixo, agora não. A coisa está vindo à tona. E a gente só pode mudar o país se o brasileiro reconhecer suas mazelas. Reconhecer onde exclui, onde não sabe reconhecer que é preciso investir, até para benefício próprio, para benefício do próprio empresário. Se eles movimentarem um projeto nacional efetivo, o Estado acata. Agora, eu penso isso. A nossa elite brasileira, e aí em cada classe social tem um padrão disso, né? Não quer perder esse domínio sobre grupos. Só que nós estamos chegando a uma contradição, porque o século é XXI e estamos no terceiro milênio. Para a gente sair desse processo, é preciso reconhecer a importância da educação, porque os nossos meninos estão, como dizer assim, nós estamos perdendo os pobres para o tráfico e os da classe média também para a droga. Sim. Mas o que mais também me surpreende, professora, é que
Antes o discurso, nosso discurso era assim: nós temos políticos, aqueles políticos tradicionais que têm aquela mão mais pesada, né, que não querem serem desafiados pela sociedade, então eles se fecham, né, e impedem que haja uma evolução na educação, né? Nós tivemos recentemente, não sei se você tem a mesma visão que eu, mas nós tivemos uma razoável mudança nos nossos políticos, né? O povo, na minha visão, conseguiu enxergar um pouco mais que tinha que dar um basta aos políticos mais tradicionais e trazer pessoas com uma visão diferente. Houve essa troca, mas a evolução não aconteceu, né? A evolução que eu digo no sentido de mãos à obra, sabe? Para que melhore, porque o que mais me chateia, professora, é que os professores brasileiros de escola pública são fantásticos, porque eles têm ideais, então eles vão para dentro de sala de aula, não vão pelo salário, porque se fosse pelo salário ninguém iria. A professora Laura não vai para dentro de sala de aula por causa do salário dela enquanto professora de escola pública. Ela vai por ideal. E, gente, quem vai por... Estou até arrepiado aqui. Quem vai por ideal vai sem limite. Ele vai querer entregar o melhor dele. Então, nós temos professores espetaculares dentro de sala de aula, mas sem o apoio necessário. E a gente muda a nossa elite política, né, para gente mais esclarecida, né, veio o Partido Novo, com ideias novas, mas só piora. Então, assim, parece que tem algo já estabelecido, me faltou aqui a palavra, que uma regra, o que tem que ser assim. A escola pública não pode ter o seu lugar, né? Hoje as universidades públicas não estão sendo mais valorizadas. Gente do céu! Se a gente não tem centro, o grande pesquisa, centro de pesquisa. É o que move o nosso país, são as universidades públicas, gente. Né? Mas assim, eu acho que nesse momento nós estamos vivendo uma aberração. Eu até vou te pedir. Eu nem absurdo, dou conta, né, de falar do atual governo, porque eu acho que eu vou até me exceder com toda, né? Vamos falar assim. Porque eu não dou conta. Eu acho, primeiro, que ele não me surpreendeu, ele não está fazendo nada do que ele disse que ele não faria. Mas, professora, nem na trajetória, eu só acho assim, algumas figuras políticas que estão à frente não mudaram ainda. E eu acho que o nosso problema aí envolve a questão da mentalidade do brasileiro. Eu também falo em sala de aula que restringir o poder para o executivo, os problemas para o executivo, a corrupção para o executivo, isso é simplificar demais. Eu acho que o brasileiro, lamentavelmente, está deturpando e indo para um caminho muito negativo do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro era criatividade, era resistência, era tirar, como diz Coelho, da cartola. Nós estamos, e aí eu estou dizendo, não estou falando só de político, não, eu estou falando dos indivíduos. É sinal de trânsito que está vermelho e as pessoas passam, é pandemia e faz festa escondida, é pandemia e vai... Isso é uma coisa, corrupção por pequeno. Agora, mesmo considerando isso, né, eu vejo na minha experiência enquanto profissional de escola pública, e até mesmo de escola particular, que, por exemplo, até 2000 e alguma coisinha, nós estamos em 2021, até 2008, 2010, por aí, eu não vou saber muito matematicamente. Eu praticamente não tinha alunos pretos na minha sala do Estado. E no Estado eu trabalho só com ensino médio. Eu tinha alunos pretos no ensino da prefeitura, nas primeiras séries eu via quase uma totalidade na sala. Quando alcançava o 9º ano, esse número já não caía. segue, né? Não segue. Agora não. Agora eu vejo uma maior quantidade de alunos no liceu, aluno que termina o ensino médio. Isso é um avanço qualitativo. E até mesmo nas escolas particulares. Você também hoje já ensina. Então, avanços, eu tenho muita preocupação até de mostrar isso para os meus alunos, porque se a gente olha o Brasil
de trás e vai pegando para cá, nós avançamos muito. E esse momento, ele é muito peculiar, que eu acho, vou fazer se a professor de física vai explicar melhor mais do que eu vou dizer aqui agora. Bom, vamos pensar, né? Eu estou com o carro numa alta velocidade, certo? E dou uma freada. Eu tenho esse movimento corpóreo, certo? Sim. Sai da inércia. Isso. Eu acho que nós estamos nesse momento do país. Sim. Vai para frente ou vai para trás? E agora não tem muita saída, porque independente das elites do Estado, nós vamos ter que caminhar. O caos está formado, isso é um fato. Sim. Sim. Mas a história também nos diz que a sociedade é capaz de se refazer. E que a gente entenda que a grande alavanca para refazer esse país, que todo mundo também só sabe criticar, né, é realmente investir na educação. Eu fiz parte, enquanto funcionária pública, da inauguração de um CIEP em Travessão, que é uma localidade próxima aqui. E época do CIEP, modelo realmente Darcy Ribeiro, que tinha inclusive uma secretaria extraordinária. Eu sou testemunha do avanço de saúde, do avanço de vigor, do avanço de aprendizagem que o CIEP, modelo Darcy Ribeiro, promoveu. Porque um primeiro ponto é a chamada fome. A biblioteca do projeto do CIEP tinha livros de autores consagrados do Brasil. Hoje você vai numa biblioteca de uma escola pública, normalmente, só tem livro didático. Então, eu acho assim, nós estamos na fase do solavanco. Aham. E esse solavanco, ele é extremamente incômodo. Mas a gente só vai fazer uma mudança se a gente é impactado, porque há uma parcela que sempre foi impactada. Esse incômodo está saindo da periferia. Está subindo. Fato. Está subindo. Mas é a única maneira de mudança. É incômodo, é difícil, é nauseante. Eu falo essa expressão para os alunos. O cheiro de esgoto dá náuseas. Dá náuseas. Mas eu só posso mudar a rede de esgoto se eu sinto o cheiro do mau cheiro. E nós vivemos tempos e mais tempos fingindo. O Brasil da década de 80, que todo mundo, ditadura foi uma maravilha. O caos social e econômico, de nutrição chegava a 70%, 80% em algumas áreas. A mortalidade infantil era uma absurda. O analfabetismo graçava. Acidente de trabalho graçava. A ditadura foi ótima, porque as pessoas não conhecem a história. O silêncio se fazia presente. Então, eu acho que nós estamos numa fase muito singular. Essa geração nova, né, dos que eu conheço, muitos meus, eu acredito eles são mais maduros. Eles são mais maduros. Essa geração que está subindo, mais eles têm, como eles têm mais informação, como a informação já vem chegando há um tempo com mais facilidade, então chegou para a gente. Né? Não chegou tanto para os nossos pais, estou falando da nossa idade aqui, eu tenho 52 anos, chegou melhor para mim. Eu vivi o iniciozinho da internet, eu vi como é que foi, né, como é que chegou a internet, aquela conexão de escada que fazia... né? Eu peguei desde o início, trabalhei com informática, a coisa foi melhorando. Hoje, a informação está fluindo com muita facilidade para a geração dos nossos filhos. Eu falo do meu filho de 30 anos. Né? O meu filho não me deu um neto ainda, não me deu prazer de me dar um neto. Ele está lá, gastando meu tempo. Mas eu tenho um filho de 8, né, que poderia até ser meu neto. E o Guilherme, de 8, ele tem um grau de maturidade muito maior. O Rafa, que é meu filho, tem um grau de maturidade muito maior. Por quê? Porque além deles terem acesso à informação, professora, nós tivemos acesso.
e a gente passa essas informações, a gente passa esse grau de maturidade. Então, eu acho que a sociedade como um todo, até as classes menos beneficiadas, tem mais acesso do que antes. Mesmo com um celularzinho, com um pouco crédito, esse pouco crédito permite que eles tenham acesso. Eles entram no local que tem Wi-Fi de graça, professor, eles acessam a internet, eles têm o celularzinho deles. Então, melhorou o grau de informação, né? E isso acho que faz com que cada vez as gerações que surgem venham bem mais maduras, porque eles... a nossa educação já está melhor, educação enquanto pais, enquanto professores. Os professores estão com mais acesso do que tinham à informação, né? Antes era por livro, hoje você acessa a internet e está tudo lá, é muito rico o material se você souber selecionar, né? Eu acho que é uma grande tendência. Mas eu queria tocar, como o tempo avançou aqui, professor, eu queria fazer a pergunta do milhão, que é a pergunta da nossa live aqui, né? Que tem a ver com a nossa live, que é assim... eu entendo que a professora Lauren tem uma idealismo fantástica, né? Tivemos uma aula, estamos tendo uma aula de história aqui, pessoal. Mas, professora, como conciliar esse idealismo, né? Essa força de vontade, de querer ajudar, com a sua situação também, sabe? Com a sua situação financeira, com a sua tranquilidade financeira. O que um professor de escola pública hoje pode fazer para continuar dentro da escola pública, mas não olhando mais, não se preocupando mais com aquele salário que, pelo amor de Deus, não dá para se preocupar. A hora que se paga para um professor dentro de sala de aula pública é um absurdo de pequena, né? Não condiz nem com um quinto do que ele tem de valor ali dentro, né? Como conciliar isso, professora? Nas escolas particulares também é óbvio que a condição é outra, a facilidade é outra, né? Mas também a remuneração ela não está boa. Não está boa. Esse professor se desdobra muito isso, né? Perdão, assim, até isso mesmo. O que eu falei para a pública, gente, porque a gente estava focado em pública, também está para particular. Hoje, quem ganha R$ 20 por hora, seja numa escola pública particular, seja onde for, gente, está ganhando muito bem. E não é bom. Né? Olha como é que a coisa é contraditória. Um professor hoje que ganha R$ 20 por hora, ele fala assim, poxa, eu estou ganhando até que eu ganho bem em relação ao mercado. Mas R$ 20 por hora, gente, para uma pessoa que se preparou tanto. Né? Então, assim, que tipo de alternativa, professora, de que forma você falou para mim que você largou as universidades, né, tomou essa decisão em 2015, né, escola particular, partiu para aula particular. Por que aula? Explique isso para a gente, professora, como é que você vai conseguir se dedicar às escolas públicas, mas também pensando, porque o professor Alexandre, que está aqui nas redes sociais, ele está aqui gritando isso para os professores brasileiros. Eu quero pensar em vocês, professores. Né? Vocês têm que se movimentar. Vocês têm que pensar em vocês também. Vocês têm contas para pagar no final do mês. Vocês têm desejos, vocês têm sonhos, vocês querem também para vocês. E focam muito no aluno, focam muito na sociedade, que é muito bacana. Mas eu que estou aqui, estou sendo egoísta pensando em você, professor ou professora. Né? E a professora Lauren, ela comentou até na outra live que a gente fez, eu trouxe de novo esse tema à tona, sobre como conseguir conciliar isso, professora. Sim, antes assim, né, a gente sempre quer falar um pouco mais. Eu acho assim, 3 coisas. Primeiro, uma coisa assim, mesmo com que o professor ganha não ser o que seria adequado, tamanha a função social que ele desempenha, que eu falo de função social. Eu acredito que a gente deve assumir uma função social. Inclusive, os países desenvolvidos fazem isso, têm essa postura, né? Que nem é de ajudar, qual o meu papel social, qual a minha função social para que a nação ganhe corpo e avance. Então, fazendo um estudo comparativo, mesmo com todos os desafios desse profissional de educação, ele ainda recebe mais do que a grande totalidade brasileira. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto que eu acho de extrema importância, eu hoje assumi junto meu emprego público, né, aula particular. Porque a aula particular eu vou continuar fazendo, inclusive eu acredito que alguns alunos, eles não têm nenhum problema, nenhuma dificuldade ou nenhum diagnóstico específico. O que às vezes falta para esse aluno é só um pontapézinho para uma estabilização emocional.
E aí, a partir daí, ele seguir. Então, eu acredito na aula particular, até porque você vai muito no indivíduo, naquela pessoa, naquela necessidade. Então, eu acredito que eu acho que é uma necessidade hoje, é um movimento brasileiro de você encontrar um outro recurso para fazer o seu complemento financeiro. Bom, eu não tenho habilidade para mais nada a não ser sala de aula, a não ser aula, né? Tem gente que tem dotes artísticos, faz bolo, faz isso. Então, o meu bom, eu vou oferecer o que eu construí. E o que eu construí foi minha profissão. Então, a aula particular hoje, para mim, uma maneira que eu encontrei de poder fazer, inclusive, meus gastos na escola pública, porque a gente tem que gastar na escola pública, e não estou nem falando de sapato, eu estou falando de suprir a falta de tudo. Eu sempre custeei as minhas provas. Sempre. Sempre. Ah, mas só isso, eram muitas turmas, porque eu tinha uma marcação muito grande, porque às vezes botava lá, vinha tudo torto, feio, e eu acho que meu aluno merece material bem apresentado. Nossa, né? Obra de arte, né? A minha prova não pode ser mal impressa. Eu adoro. Também é não. Minha, é o meu trabalho. Então, né? Sim, com certeza. É a nossa assinatura. Até para motivar esse aluno, pega um troço todo feio, todo aleijado, todo esquisitão. Então, assim, a aula particular, ela veio como uma decisão, tinha feito lá para trás, os caminhos tiveram que mudar, não daria mais, e retornei como recurso mesmo. Eu posso suprir, atender e ganhar mais dando aula particular, continuo fazendo o que eu realmente amo fazer, eu adoro me relacionar com eles, adoro vê-los crescer, me traz mesmo muita alegria. Eu acho que isso é uma coisa que eles percebem, seja da E vai com aula, prazer, né, professora? Você vai com prazer. Vou. Porque o financeiro... Entende, gente? É isso que o professor Alexandre fala muito nas redes sociais, né? A minha contribuição nas redes sociais é com aula particular também, porque é o que eu sei fazer, é o que eu passo há 34 anos. Né? Sou empresário, né? Não estou nas redes sociais para falar sobre isso, sobre o mundo do empreendedorismo dentro da área de tecnologia, que foi o que eu fiz durante 15 anos, mas dou aulas particulares há 34. Então, eu achei fantástica essa fala da professora Laura na outra live, porque faz todo sentido o que eu falo também. Então, quando eu dou aula para as minhas turmas de mentoria, a professora Laura já participou, só falta uma aulinha para ela se formar aí no projeto 4K2, etc. Uma pena. Mas tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas a minha fala é muito essa. Tem professores que questionam, mas professor, eu não quero sair de sala de aula. Não tem que sair de sala de aula. Lógico que não. Agora, as aulas particulares, pessoal, para quem não dá aula particular, elas são fantásticas, porque você é um recurso, mas é muito prazeroso quando você tem paixão por isso. Porque você tem oportunidade de lidar com um de cada vez, de conhecer profundamente as dores de cada um dos nossos alunos e ajudar a curar essas dores. Não são só dores de não aprender a matéria, são dores que levam a baixa autoestima. A não aprender. Então a gente cura essas dores e a gente vê esses cidadãozinhos, né, crescendo, se formando, né, com a idade que eu já tenho visto, né, até filho de ex-aluno eu atendo, professora também. É um prazer absurdo. Porque é o que a professora está falando, né? Que ela busca dentro de sala de aula de uma forma personalizada. Ah, mas professor Alexandre, ninguém vai ter, né? Não são todos que têm esse privilégio, essa oportunidade. Pessoal, de novo, a gente tem que se preocupar com a gente também. A gente está fazendo bem ao próximo, mas a gente tem contas a pagar. A gente tem sonhos a realizar. Então, assim, muito legal o idealismo. Eu também sou idealista, mas a gente também tem que colocar a nossa mascarazinha de oxigênio. Quando a gente entra no avião, não é assim? Na nossa vida é assim também. Então, uma bronca, entre aspas, que eu dou muito nas minhas turmas de mentoria é essa. Fala, gente, olha só, eu não quero que vocês falem dos outros, eu quero pensar em vocês agora. Eu estou focado em vocês, eu sou egoísta. O professor Alexandre é egoísta, estou preocupado com os professores.
E é isso que a professora Lauren traz como solução, gente. Não é, professora? Você assim, concilia, você vai fazer o que você mais gosta, sem se preocupar com o entorno disso. Né? Até mesmo vai poder custear suas provas melhor, porque você já está tendo recursos para isso. Né? Não vai esperar o Estado se movimentar. Será que quando o Estado se movimentar a gente vai estar aqui, professora? Eu estou com 52, eu não sei se eu vou conseguir esperar. Sei lá, com 200 anos que eu tenha, de repente eu consigo assistir. Mas será que eu vou chegar a 200 anos? Como diz Machado de Assis, final do século XIX, é fácil mudar de casa, é fácil mudar de partido político, difícil é mudar de ideia. Então, às vezes, a humanidade leva mais de 100 anos para mudar um padrão de ideia, né? Então, demora mesmo. Eu acho assim, a gente tem que buscar um espaço que te dê satisfação, né? Eu sou realmente professora, eu gosto do coletivo, gosto mesmo. Esse negócio de estar com uma turma aqui, de dar 2 conteúdos diferentes, 3, para mim é diversão, vamos dizer assim, né? Mas eu preciso também me fundamentar financeiramente, para que eu tenha mais flexibilidade, né? E mais, assim, durante muito tempo eu acreditava, bom, vou ganhar mais. Eu até ganhei bem, né? Ganhei bem, isso é fato. Trabalhava um absurdo, né, professora? Esse é o ponto. Esse é um ponto sério, né? Esse é um ponto. Eu trabalhava 18 horas por dia. Você ter 22 turmas? Não, né? Aí você fala assim, ei, tá uma coisa desconectada do universo. Volte ao que você sabe fazer, que você já fez lá para trás, que é dar aula particular. E aí você faz esse espaço. E tenho estado bastante satisfeita com os resultados, né, que eu tenho tido. Né? Primeiro que você tem até uma proximidade com as famílias, você conhece mais. Né? Essa figurinha aqui, Rômulo, foi meu aluno no liceu, hoje é professor. E olha professor, aí. Assim, extremamente competente. E ele é aluno de escola pública. Ele coloca aqui, professora... Isto é tão desafiador, mas é tão tenso trabalhar exaustivamente e ser feliz. São muitos nessa jornada que eu não consigo conceber, professor Rômulo. Desculpe aqui a sinceridade, né, e a ranhetice desse professor que está aqui. Eu não consigo entender por que tem que se trabalhar tanto, exaustivamente, se submetendo a um monte de pressões, para que você chegue no final do mês e fale assim, poxa, consegui pagar as minhas contas, até que eu estou ganhando bem, mas não está tendo tempo nem para gastar, professor. Não dá tempo. Né? Eu, quando tinha as minhas empresas, eu falava isso, professora. As minhas empresas elas estavam crescendo, estava tudo indo muito bem, graças a Deus. Mas eu não tinha tempo de respirar, eu não tinha condição de fazer uma viagem. Eu não tinha como gastar o dinheiro. Por quê? Porque era trabalho em cima de trabalho, era obrigação em cima de obrigação. Tem sentido isso? Não tem, gente. Não tem. Há que se buscar até caminhos paralelos, né? Porque equilíbrio. Foi essa a minha decisão. Mas assim, a minha decisão nasceu realmente de um período onde o embate não só envolveu o profissional, né? Eu tive um 2015 muito especial, minha mãe ficou 5 meses internada na UTI, depois até, né, teve a desencarnação. E eu falei assim, meu Deus, 5 meses ali, você visitando cotidianamente, você fala, a vida é mais do que, né? Do que isso. E aí eu fui tomando as minhas decisões, rompi com um trabalho que eu tinha 25 anos desse trabalho, que era uma cooperativa de educação. E rompi, e eu tenho assim, né? Quando eu decido uma coisa, eu decido. E vai sem drama. Vai sem drama. Mas tudo tem início, meio e fim, professor. Então, a gente tem que saber também terminar uma jornada, né? Eu construí uma empresa do zero, 2 empresas do zero, super bonito assim, o trabalho para mim, né? Porque eu fiz uma gestão participativa, era muito bacana, sabe? Os clientes adoravam a maneira que eu lidava, mas eu falei, peraí, e eu nessa história, que não estou aqui super exausto, como o professor Rômulo colocou aí. Falei, eu estou muito cansado, eu também não quero isso para mim. Agora você de novo, eu vou ser egoísta, não quero isso. E passei as empresas, vendi as empresas até para um funcionário meu na época, que eu sabia que teria mais, era mais novo, etc.
teria mais energia para tocar. Era solteiro, eu não, eu estava casado, com filho, etc. Né? Então a gente tem que, a hora do basta, a gente também tem que encontrar. A hora de, olha, não quero mais isso, tá bom, mas está cansativo demais. Né? Sim, e o que pode ser encontrado. Como paralelo para você poder fazer e conciliar duas necessidades, vamos dizer assim. Eu quero continuar na educação, então a aula particular realmente para mim foi muito bom, muito bom. Vai te proporcionar esse prazer. Gente, você ir para dentro de uma sala de aula para ensinar por prazer, sem ter que se submeter, às vezes, a normas, etc., que você não concorda, você pode não se pronunciar, mas você vai estar focado no seu trabalho, sem preocupações a mais. É maravilhoso, gente. Para quem gosta de sala de aula, é fantástico. Você vai fazer um trabalho de consciência leve, de forma leve. Né? Você está ali porque você quer. Eu quero estar ali. Diferente, né, professora? Para falar, né, tem professor aqui do seu projeto. Né? O seu projeto 4K2, ele é muito interessante realmente, porque não é apenas o projeto da aula particular. Você fala, mas preciso fazer alguma coisa para ter aula particular? Na verdade, você tem um raciocínio, né, uma estruturação que envolve até o financeiro. Como trabalhar com o financeiro, como estruturar isso. É um projeto que, para mim, fez muita diferença, porque a minha parte eu sabia, eu construí, né? Mas tratar a aula particular como negócio não quer dizer descolar, né, do meu idealismo como professora. Na verdade, agregar e tratar aquilo de forma racional e com uma estrutura. Então, o teu curso, eu falo aqui, quem me conhece sabe que eu não falaria se não estivesse acreditando. Quem é próximo disso sabe disso, que eu não falo, não. Eu não falo, não. Já deu para perceber. Realmente é algo muito interessante. Muito interessante. O teu raciocínio, do primeiro ponto até o final, a concepção de gatilhos, a concepção de como capturar alunos, como conseguir o processo todo. Tem começo, tem meio e tem fim. O modelo, o que eu vou fazer com isso é um problema meu. Né? É um problema meu. E mesmo assim a gente direciona, porque o projeto 4K2, já que a professora tocou aí no assunto, ele é a profissionalização das aulas particulares. Assim. Ele é um projeto de gestão, na realidade, que serve para qualquer negócio. Certo. Eu, como fui empresário durante muito tempo, eu trouxe essa experiência enquanto gestor e adaptei às aulas particulares. Então, hoje, quem entra no projeto 4K2 aprende desde o zero a captar alunos, os alunos que a gente quer atender, não os alunos que nos procuram. A gente escolhe os nossos alunos, por isso que dá certo. O bom empreendedor, o bom empresário, ele escolhe os alunos que ele quer atender, né? Os clientes que ele quer atender. E não os clientes escolhem. Você pode dizer, não, esse não é um perfil que eu quero atender. Então é isso que a gente busca e nós traçamos o perfil do público que a gente quer e a gente vai profissionalizando isso, vai quebrando paradigmas, gente, que nós temos, né, professora? Sim. Nós temos paradigmas com relação a preço, nós temos paradigmas com relação a relacionamento, nós temos paradigmas com relação a objeções do nosso cliente, nossas objeções, e a gente vai quebrando e construindo um projeto que tem todo um sentido, porque ele tem as fases de um projeto de gestão. Né? Então, essa fala é muito importante da professora, porque não é assim, então eu vou fazer que nem a professora Laura, eu vou começar a dar aula, e daqui a pouco eu vou me dedicar às escolas públicas como prazer. Ok, mas como vai fazer para dar essa aula? Né? Porque não é fácil. Quem vai em busca de aulas particulares sem ter uma experiência, sem ter técnicas para isso, né, sem ter um projeto montado para isso, se perde. Porque às vezes não capta o público que quer, às vezes se submete ao preço que é pago. Estão me pagando, é o que o mercado paga, eu tenho que aceitar. Chega dessa coisa de a gente ter que aceitar tudo, né, professora? Chega dessa submissão aí, nossa, que o brasileiro tem, nosso povo tem, né? Então a gente vai em busca desses clientes que a gente deseja e aí a gente vai ter prazer. Porque a nossa carteira de cliente vai crescer
com os clientes que a gente quer atender, com os alunos que a gente quer atender, que a gente tem prazer de fazer, né? Então, essa colocação da professora é bem interessante, gente. Então, se vocês pensam, né, em melhorarem, né, terem uma alternativa de renda, não pode tratar as aulas particulares com preconceito, que muitos tratam, né? Como se fosse uma Não tem o preconceito? Tanto dos alunos que você acaba recebendo, que na verdade não está falando de pessoas com o mesmo potencial e com a mesma condição. E que às vezes um pontinho ali fica, né? E eu até falo, eu tive uma aluna excepcional numa escola particular, brilhante. Ela tentou medicina 4, 5 vezes. O que atrapalhava dela era o emocional. Então, com certeza. Com certeza. Identificar isso antes, cuidar disso antes e traçar e dar a esse adolescente esse recurso, isso não tem nada de errado. Eu gostaria só de voltar a uma coisa que eu disse na nossa live anterior, né? Que eu falei, a profissão, né, nossa como professor, né, na educação, existe um amálgama, um ranço, nem sei o termo que eu vou usar, que ganhar, receber, parece que é pecado. Exatamente. Para mim é inconcebível. Receber, é pecado, mas como? E das profissões, né, que tem essa formação de terceiro grau, eu acho assim, eu não sei nem se tem outra que tem esse porque o médico também vê, todo mundo trata o médico como uma ação de devoção, mas ele é autorizado a receber. Muito. Não, o médico, ele preza o salário dele. Não, ele é autorizado. Ele preza a condição, porque é autorizado. É autorizado, mais grave, né? Ainda do que prezar. A sociedade autoriza. E o professor não. Mas o professor é que forma o médico, professora. Sim, mas isso é cultural, isso é complicado. Exatamente. Então, isso eu acho que é um dos embaraços. Nossa, mas está falando em ganhar dinheiro, professor? Ninguém está falando para sucatear a educação, muito pelo contrário. É você dizer, eu posso fazer o que eu sei de fazer, que eu gosto de fazer, do que eu me especializei em fazer, e é lícito receber pelo trabalho, como qualquer trabalhador. É justo, gente. É justo, gente. A gente estudou muito, a gente se preparou, a gente gera resultado para os nossos alunos. Esses alunos viram brilhantes profissionais que nós formamos, brilhantes médicos, dentistas, advogados, seja o que for. E a gente não vai ter a recompensa para isso, pessoal. A gente vai ter a recompensa só de muito obrigado, professor. E professora, quando acontece, porque nem sempre acontece também, e a nossa recompensa, os nossos prazeres, os nossos sonhos. Vivemos num mundo capitalista. Boleto. E aí? Os boletos para pagar no final do mês. Né? E os sonhos de ter um carrinho melhor, de ter a sua casa própria, de fazer uma viagem, não conta para o professor brasileiro? Então qual é a vantagem de ser professor brasileiro, professora? Viver de ideal? Se alimentar de ideal? Né? Ok, é lindo, maravilhoso, eu compactuo, mas desde que a gente se sinta feliz, né? Se sinta realizado por isso. E eu tenho certeza absoluta que não é possível que um professor que trabalhe tanto, que se esforce tanto, chegue no final do mês, não veja o dinheiro porque pagou seus boletos, as suas contas básicas, e se sinta feliz quando o filho fala, poxa pai, eu quero um joguinho tal que o meu amigo ganhou, eu quero um videogame tal, eu quero isso, aquilo. Ah, mas professor, você está se pautando em mundo material. Não, gente. Não, a gente usa, nós precisamos. Né? Nós temos um celular, nós estamos falando por um celular. Se a gente não tiver condição de comprar um celular com o mínimo de recurso para fazer uma live como a gente está fazendo, a gente vai se privar disso. Então, não é gastar demais, não é isso. Mas é você receber o que você acha justo e que te satisfaça para o seu padrão de vida. Eu tenho certeza que os professores que ganham pouco, que se matam de trabalhar, duvido que eles não queiram uma qualidade maior de vida. E como é que se encontra isso, gente? Com uma segunda atividade, porque não dá para a gente se submeter a um sistema, a um patrão, que seja o patrão Estado ou o patrão dono de escolas. Então, o que nós temos de muito nobre, né, que a gente pode rapidamente colocar em prática? São a nossa capacidade de dar aula. Que aula? Aula particular.
Mas por que, professor Alexandre? Porque a aula particular ela rende no mínimo o triplo, até o quádruplo, o quíntuplo do que você ganha dentro de sala de aula. Sim. Então, por que não? Né? Por que não você ir em busca da justiça, sabe? Do preço justo, de um padrão de vida justo. Então, é algo que não consegui ver quem me convencesse ao contrário, professor. Assim, eu fico em busca de alguém que me convença, mas eu sou egoísta nesse sentido, assim, de querer ver o professor brasileiro melhorar o padrão de vida dele. Sim. Mas eu não sei o que dizer para um professor para melhorar o padrão de vida dele dentro de sala de aula. Porque ele não tem poder sobre aquilo. Agora, sobre as nossas aulas nós temos, sobre os nossos alunos a gente tem. Aqueles alunos que tem professores que falam assim para mim, mas professor Alexandre, tem aluno que está ali, que não presta atenção dentro de sala de aula e vem querer que eu mastigue tudo. Não precisa atender esse aluno, gente. Se você vê que é um aluno que realmente não está a fim de aprender e quer que você faça todo o macete para ele, não atende. Você diz, olha, infelizmente você não vai atender. Por quê? Porque você tem condição de aprender dentro de sala de aula e não quer. É diferente. Sim, agora, os sim, alunos que precisam da gente, né, professora? Sim. Tem alunos que é nítida a dificuldade que eles têm. Eles querem, mas eles não conseguem. Então, eles precisam de um amparo para que eles sigam sozinhos, né? Sim, sim. E as aulas particulares possibilitam isso. Podem, né? Com certeza. Houve uma observação aqui falando se acha que hoje os profissionais estão ganhando justo, né? Eu acho assim, a gente está numa crise geral, o que a gente tinha considerado aqui é que o profissional da área de educação não há culturalmente um reconhecimento de que ele pode ganhar um valor melhor. E que algumas profissões, se a sociedade autoriza, mesmo que haja momentos em que esses que são autorizados a receber não recebam. Né? Porque a gente tem disparates aí, né? Você tem, desculpa a fala, né? Você tem um show que o sujeito ganha 1.500.000 por uma bola que vai correr atrás, e você fala de um neurocirurgião que para conseguir um valor ele está ralando ali e mereceria um valor extraordinário. Então, o que a gente colocou aqui antes não envolve a justiça de todos os trabalhadores, né? Nós estamos falando. Mas cada um tem que buscar a sua, né, professora? A gente assim, tem que buscar. Sim, a gente tem que ir em busca. Sim, sim. Mas digo assim, a educação, culturalmente, parece que você tem que fazer aquilo e não deve receber. O pouquinho tá bom. Né? Eu vejo isso no ambiente de trabalho, né? Mas, enfim, é um momento delicado, né? Nacionalmente, né? Internacionalmente, mas nacionalmente a situação está grave. A gente tem que, na verdade, buscar alternativas, né? Buscar outros caminhos, né? Eu acho que isso é do ser humano, esse é o grande potencial, podem calar as vozes de quem quer que seja. O ser humano é capaz de criar alternativas. Total. Nós somos... E o professor brasileiro, gente... o professor brasileiro, como é que eu vou dizer... Como é que eu não vou dizer que o professor brasileiro de não ter condição de ir em busca de um melhor padrão de vida, seja pelo caminho que achar melhor, mas pelo caminho autônomo. Se você quer melhorar, você tem que partir para uma carreira de empreendedorismo. Não tem outra solução na minha cabeça. Você não quer, mas eu não quero dar aula particular, professor. Então, vai em busca de uma coisa. Inteligência não falta, cultura não falta, informação não falta para o professor, né? Sim. Professora, para a gente terminar... eu gostaria de deixar a fala para você, né, com relação ao que dizer, o que você gostaria de dizer para os professores brasileiros que, como você, são apaixonados por sala de aula, mas hoje se sentem cansados, estressados, desmotivados, desvalorizados. O que fazer, professora? Você que tem essa experiência toda dentro de sala de aula, você já colocou aqui para a gente que as aulas particulares são uma alternativa, mas que palavras deixar para esses professores, professora? Olha, eu vou dizer assim, eu sou doida aqui, né? Eu acho que tem que preservar o idealismo, né? A gente não pode, vamos dizer assim, debandar esse espaço, sobretudo o espaço público. Eu creio nessa função social de cada profissão. E acredito que é possível, paralelo às suas necessidades até sociais, né, que você realmente invista numa carreira solo, como diz, né,
em aulas particulares, cada um trilhando o seu próprio caminho, atendendo a demanda que quer, da forma que acredita ser importante, mas é preciso criar uma alternativa. E, assim, experiência pessoal, a aula particular é um recurso muito possível de você fazer um complemento e até ampliar um pouco mais a tua resposta financeira. E não perdendo com isso, né, esse prazer que é estar em contato. Eu, com adolescente, né, minha paixão são realmente os adolescentes. De estar em contato com esse cliente, com esses alunos, com essas pessoas que eu acho que o professor vive de alunado, né? Ele não existiria se não tivesse essa criatura próxima dele, né? Que para mim assim, eu não tenho nem palavra para dizer, mas eu acho que eles me dão uma esperança de uma vida melhor, né? Eu digo assim que os meus alunos são os mais bonitos. Eu olho para as outras Os meus são mais bonitos, professora. Aí a gente vai brigar. Prefiro os meus. Eles, assim, eu falo assim, eu olho para as outras turmas e olho para o meu e falo assim, gente, os meus são mais bonitinhos que aqueles. Os meus ganham. Então, assim, tem prazer em dar aula, use outro caminho também paralelo, né? Também paralelo. Esse espaço de educação é fabuloso. A gente tem um papel social a cumprir no espaço público, no espaço privado e no individual. E aí cada um deve ficar onde tem afinidade. Mas pode agregar, de estar na comodidade do seu lar, né? Para mulher, inclusive, é mais fácil do que para homem, né? Eu não preciso nem sair de casa, eles vêm aqui, para mim é mais simples, né? Então, assim, dá para ir no paralelo. Se tem paixão por sala de aula, permanece, cria um caminho paralelo, né? Se gosta do espaço particular, vai para ele e vai para o outro. Agora, é preciso parar e criar uma outra alternativa, porque é um volume de turma que é muito absurdo, né? E que você, no final, não consegue. Eu precisei parar e perceber, eu não estou sabendo o nome deles. E eu sei o nome dos meus alunos. Eram 22 turmas, com quantos alunos em cada turma, professor? Variava, né? Porque uma média, em média. Não dá nem para ter, porque o municipal é menor. Aí você olha o particular, chegava a 35, 40. Aí você chegava no liceu, às vezes tinha 42, 45. Então, não dá para ter uma média. Vamos colocar 30. 30, são 600 alunos. 660 alunos, gente. Como é que você vai dar conta de 600 alunos? Então, mas eu dei durante muito tempo. Quando eu comecei mas quase enlouqueceu, professora. Quase pirou. Não, enlouquecer não. Não, enlouquecer não. Quem me conheceu sabe que eu não fiquei doida, não. Mas assim, quando eu perdi o nome deles, eu já não sabia. Isso. Aí eu falei, cansaço. Dá não. Tá bom, não. Cansar foge ao nosso alcance. A gente quer, mas foge. É muito entrega, né? É desumano. É desumano. Como outros profissionais têm os desafios deles, né? Exatamente, exatamente. Professora, muito obrigado mais uma vez, professora Laura. Vocês perceberam, ó, paguei a minha promessa. Não falei que ia ser uma live espetacular, uma pessoa inteligentíssima, cultura, muita aula de história aqui, gente. Nada disso. Professora, muito obrigado. Nossa, adorei aqui. Aprendi junto com quem está assistindo. Eita, muito obrigado pela participação, professor. Olha, semana que vem tem a última aula, não pode faltar. Sim, não, hein? Não vou brigar contigo, hein? Não, eu agradeço muito a presença aqui, muita gente conhecida, muitos ex-alunos, amigos. Agradeço muito a delicadeza da presença, de estar escutando a gente nesse momento. Já são 10h19. Então, assim, muito agradecida mesmo por todos vocês e sempre muito carinhosos comigo aí. Eu agradeço muito. E ao professor, é uma figura muito, muito, muito gentil. Ele fala que ele é egoísta, mas não, porque enquanto professor da gente na turma, uma turma muito especial, vamos dizer de passagem, né? Maravilhosa, maravilhosa. Mas assim, impressiona, porque se você chama ele, pede alguma coisa, ele vai faz mais do que você pediu. Até de um vídeo que ele ajuda a formatar, de uma dica que ele faz. Então, vai além. Então, eu acho que o que é interessante é
é que, mesmo você tendo a resposta financeira do curso que você dá, você tem uma empatia muito grande e é muito, muito generoso mesmo com os seus alunos. Eu amo o que eu faço, professora. Eu sei, eu sei. E é nobre. Lidar com professores é uma responsabilidade muito grande. Então, a entrega tem que ser a maior possível, a melhor possível, superando qualquer expectativa. É muito prazeroso, gente. É muito prazeroso. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Gente, ó, arroba Lauren Cunha, Prof. História, tá? Perfil da professora. Lauren Cunha, Prof. História. Fantástico. Acompanhem, sigam a professora Lauren. Vocês perceberam aí o posto de inteligência, cultura. Aproveitem, perguntem. Fiquem à vontade para fazer perguntas para a professora Lauren. Vocês sabem que eu também estou sempre à disposição. Se quiser conversar comigo, direct. Eu tenho um canal, eu sempre esqueço de falar, eu tenho um canal no Telegram chamado Projeto 4K2. Lá eu posto diariamente vídeos, informações sobre aulas particulares. Se quiser fazer parte dessa galera, já são mais de 800 professores nesse canal do Telegram. É só ir no link da bio do Instagram, tocar lá e ingressar no canal do Telegram. Vai ser um grande prazer tê-los comigo lá. Gente, muito obrigado. Professora, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Tá bom. Podcast 4K2, quarta-feira que vem, às 21 horas. Obrigado, professora. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa obrigado. Noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.